A paz do Senhor, irmãos. Amém. Somos gratos ao Senhor por estarmos em sua presença em mais um culto com a família. Deus já tem falado poderosamente conosco, estamos satisfeitos. Agradeço a Deus pela vida do nosso pastor presidente, que nos outorga essa responsabilidade e a confiança de assumir essa tribuna. Lembrando que já estamos aqui há 6 meses, fomos bem recebidos pelos irmãos e somos excelentemente assessorados pelo nosso pastor, que tem cuidado de nós, e louvamos a Deus pela vida dele e também pela vida de todos os irmãos, dos meus pais que estão aí também. Rubão, Mambete está lá no fundo, graças a Deus. A minha amiga também, Maria Emília, que aceitou o convite de estar aqui, e que Deus os abençoe. Vamos abrir a nossa Bíblia na Epístola aos Hebreus. Deus já tem falado poderosamente conosco. Hebreus capítulo 11. Graças a Deus. Versículo 7. Apenas Hebreus capítulo 11, versículo 7, nos diz assim a palavra de Deus: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Amém. Irmãos, o tema da nossa mensagem nessa noite é lutando pela salvação da nossa família. Nós vemos dentro deste texto, segundo escreve o autor aos Hebreus, que Noé, este homem justo, ele recebe uma revelação de Deus das coisas que haveriam de acontecer, da justiça e do juízo de Deus ao pecado humano, e dentro de uma afirmativa condicional, a Bíblia diz que ele teme esta revelação, e para a salvação da sua família, ele prepara a arca, ele constrói a arca, porque a arca seria o único meio em que a sua família pudera ser salvo, ou salva do juízo de Deus. Nós vivemos uma luta travada diariamente, os dias são maus, e sendo assim, a dificuldade de ter uma família alicerçada em Cristo é uma das realidades que urge e mais veemente ou árdua em nossos dias. Olhando para a palavra de Deus, nós sabemos e aprendemos que a família é a primeira instituição divina. Foi Deus quem criou a família, isso está registrado no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28. E Deus, quando cria a família, a cria com propósitos. Cria a família para se relacionar com Ele, segundo Gênesis 3:8. Cria a família para ser mordomo da criação, para administrar aquilo que o Senhor havia criado, e também para a perpetuação da espécie humana. Em terceiro ponto, Deus coloca o homem, a coroa da criação, a figura masculina, como sendo o cabeça do lar. E quando eu olho para esta afirmativa, eu vejo tamanha responsabilidade minha e nossa diante do seio da nossa família, porque temos uma responsabilidade muito grande.
Timóteo, Paulo escreve a Timóteo na sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 8: contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente os da sua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior do que um descrente. Paulo está enfatizando aqui a responsabilidade nossa, de homens, os homens com H maiúsculo, do cuidado que temos que ter com a nossa família. Porque a responsabilidade não está sobre os ombros do nosso pastor, embora ele também é uma peça fundamental no princípio da educação cristã, mas a responsabilidade é nossa. Existe uma terminologia americana, o Four Functions of Man, que significa as 4 funções do homem, ou os 4 P's, The 4 P's of Man, que trata sobre as responsabilidades, as 4 funções básicas do homem dentro do contexto da sua família. Primeiro ele fala do priest, que é o sacerdote em inglês, e dentro desta atribuição, o sacerdote é aquele que representa a sua família diante de Deus. Então, foi falado aqui pelo nosso colega que nos antecedeu, que nós somos o sacerdote do lar. E assim fazia Jó todas as vezes que orava e oferecia sacrifícios diante de Deus, para que Deus pudesse ter misericórdia dos seus filhos. Jó oferecia sacrifício para que Deus, todavia, perdoasse alguma falha dos seus filhos, da sua família. O segundo P fala-nos sobre o prophet. Nós somos o profeta da casa, do lar, da nossa família. E a função do profeta é comunicar a palavra de Deus para os entes da sua casa. Nós somos o discipulador do lar. A responsabilidade é nossa. Nós vamos ver no 5º livro da Torá, quando o Senhor fala para Moisés, na revelação da palavra, que era atribuição de todo hebreu, inculcar a palavra de Deus na cabeça dos seus filhos, levantando pela manhã, deitando-se pela noite e andando pelo caminho, eles deveriam ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. Então essa é a atribuição profeta dentro do lar. Nós temos essa atribuição e responsabilidade. O terceiro P é o provider. Nós somos o provedor do lar, o principal sustentador da nossa casa. Embora existe hoje no século 21 as mulheres se destacando no mercado de trabalho, procurando a sua independência financeira, mas a responsabilidade maior é nossa. Existe muito homem preguiçoso aí que não quer trabalhar, e a mulher está sustentando o barbado. Você precisa trabalhar, meu filho. Você precisa assumir a responsabilidade do papel masculino dentro do lar. Pode até ter uma complementariedade da renda feminina, mas a responsabilidade sempre vai ser nossa. Então não queira inverter os papéis. Mantenha-se aí firme na posição de homem com H maiúsculo. E o 4P, protector. Nós somos os protetores do lar. Nós devemos proteger a nossa família. Acabei de citar 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Se entrar um bandido na nossa casa para tentar matar a nossa família, o primeiro peito que vai receber a bala é o nosso. É o nosso. Eu vou morrer primeiro. Por quê? Porque eu sou e devo ser o protetor do meu lar. Nós não queremos nos apegar aos 4 P's of man, mas nós queremos falar sobre o justo Noé. E eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta no livro de Bereshit, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 6, onde o texto vai nos ensinar alguns princípios importantes dentro desse contexto que nós estamos falando aqui. No versículo 1 nós observamos a multiplicação dos homens e também da iniquidade. No versículo 6 nós vemos a pessoa eterna de Deus se lamentando por ter criado o homem à sua imagem e à sua semelhança,
e se decepcionando com ele. Você vai notar que na sua Bíblia vai estar escrito que Deus se arrependeu de ter feito o homem à sua imagem e semelhança, mas foi traduzido de forma equivocada, porque a palavra hebraica aqui é nahan, que significa lamento. A Bíblia fala em Números 23:19 que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então, se ele não se arrepende, como é que está escrito que ele aqui se arrependeu? Que aqui Deus se torna culpado por ter errado no processo da criação. Deus não erra, ele não falha. A tradução portuguesa aqui se tornou uma tradução equivocada, porque a palavra aqui é que Deus se decepcionou em ter feito o homem à sua imagem e à sua semelhança. Ele lamenta-se por ter criado o homem assim, e dentro da sua justiça, no versículo 7, a palavra de Deus vai dizer que ele decide então destruir o homem. E quando ele olha para a terra e vê aquela nação ou povo corrompido pelo pecado, ele encontra um homem justo, piedoso, chamado Noé, que lhe traz graça aos seus olhos. E temos algumas lições a ser aprendidas aqui. Qual a primeira lição? A primeira lição é que Noé é descendente de uma família de crente. Se você voltar mais um capítulo atrás, no capítulo 5, você vai ver a genealogia de Sete. E você vai ver que dentro dessa genealogia se estende uma genealogia, uma família crente, justa. Metusalém, o homem que mais viveu. Vamos falar sobre Enoque, aquele que andou com Deus e que Deus o transladara porque ele não se achou justo, digno de viver entre os homens pecadores. E dessa linhagem vai nascer quem? Noé. Mas o que isso tem a ver com aquilo que nós estamos falando? Ele é descendente de uma família de crentes. Ele aprende a temer a Deus e a servir ao Senhor com retidão e justiça. Então nós aprendemos aqui a importância do bom legado espiritual, que nós devemos transmitir para a nossa descendência, a nossa posteridade. E faço uma pergunta aos irmãos: o que nós temos ensinado ou transmitido aos nossos descendentes? Aos nossos filhos, aos nossos netos e bisnetos? Será que somos referência no quesito temer e servir e amar a Deus? Porque Noé fora influenciado pela sua posteridade, pela sua ascendência. Era um homem que servia a Deus, era um homem que temia a Deus, mas ele aprendeu a ser assim, através da sua família. Por isso nós temos este compromisso de ensinar a nossa família os preceitos, os desígnios, a palavra de Deus, para que eles possam temer a Deus. Parece loucura, mas todas as vezes que eu ajoelho para orar, eu peço para Deus abençoar as minhas gerações posteriores, para Deus visitar com misericórdia e bondade. Eu peço para Deus abençoar os meus netos que nem existem. Peço para Deus abençoar os meus bisnetos, tataranetos, para que, aleluia, a descendência da minha família seja abençoada por Deus, assim como foi a família dos meus pais, dos meus avós. Nós temos que orar e temos que pedir ao Senhor. Segundo princípio que aprendemos aqui, ou lição, é que em meio a uma humanidade corrompida pelo pecado, ele decide preservar a sua fé e os seus valores. Irmão, ande com Deus, ainda que as pessoas estejam fugindo dele. Nós vivemos num mundo corrompido hoje. Nós vivemos num mundo conturbado, da inversão dos valores, da iniquidade. Muitas pessoas estão deixando a fé, a apostasia da fé. O pastor falou sobre a grande preocupação nos dias atuais em relação à igreja. O mundo é mundo, irmão. O mundo já é do maligno. O mundo já está nas trevas, o mundo já está condenado se não aceitar a Jesus como o único suficiente salvador da sua vida. Mas nós estamos preocupados com a igreja, porque existem muitas pessoas parando pelo caminho. O pastor pregou alguns dias atrás aqui sobre Hebreus
sobre a figura de Israel e da igreja. Muitos deixaram o Egito, passaram pelo mar, foram batizados no batismo de Moisés, mas morreram no deserto, porque não perseveraram até o fim, porque apostataram da fé, porque blasfemaram contra o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E qual a sua posição, meu irmão? Você vai se ajuntar aos outros, ou você vai se manter firme diante de Deus? Oh, Espírito da verdade. Qual o nosso posicionamento cristão diante da inversão de valores? Aos Romanos, Paulo escreve no capítulo 12, versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conforme com o esfriamento, não se conforme com a apostasia, não se conforme com o pecado, não se conforme com as coisas do mundo, mas mantenha-se firme na presença de Deus. Faça a boa escolha. Deixe o mundo se perder, mas nós vamos nos manter fiéis a Deus, porque vai valer a pena. Sempre vai valer a pena. Aleluia. Terceira lição que aprendemos: que diante deste caos, dessa destruição, dessa carnificina de pecado, ele estabelece uma aliança com Deus em seu propósito salvífico e se compromete em cumpri-lo. E além do mais, ele se preocupa em inserir a sua família dentro dessa aliança, porque não adianta nada. Não adianta nada eu ser crente e ir para o céu, o pastor acabou de falar aqui, e a nossa família ir para o inferno. Então precisamos inserir a nossa família dentro da aliança. Oh, aleluia. Irmão, servir a Deus é um trabalho árduo, não é fácil. Não foi fácil para Noé, não é fácil para nós, mas ele se manteve fiel. E sabe por que, irmãos, nós devemos fazer isso? Vale muito a pena. Mateus capítulo 24, versículo 13 diz: aqueles que perseverarem até o fim, aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago escreveu isso no capítulo 1, no versículo 12: vale a pena se manter fiel a Deus. E Noé estava focado nesse propósito, nessa tarefa árdua. Por quê? Porque estava em jogo a sua salvação e a da sua casa também. E ele era o responsável. Eu disse para os irmãos que nós somos o sacerdote do lar, o cabeça da família. E se nós não puxarmos a nossa família para estar diante de Deus, será uma ruína. Ele não podia falhar nesse trabalho, ele tinha que manter o foco e manteve. E tem uma outra coisa que nós aprendemos aqui: esse trabalho árduo não seria possível de se realizar sozinho. Por isso ele envolve toda a sua família, esposa, filhos e nora, dentro desse trabalho. Qual era o trabalho, irmão? Construir uma arca, sem ter nem ferramenta direito. Hoje nós temos tecnologia. Eu fico imaginando como que isso foi construído. Quanto tempo durou? O trabalho, a mão de obra, a responsabilidade. Noé não poderia fazer isso sozinho. Ele deveria envolver a sua família na mão de obra, e assim o fez. E será que nós temos envolvido a nossa família no trabalho, no contexto da salvação? Reforço dizer e usar as palavras do nosso pastor presidente: irmãos, traga a sua família para a igreja, para você não chorar depois, para você não se arrepender depois. Invista na salvação da sua família. Insira a sua família na aliança. Noé estava lá com mãos à obra, mas os seus filhos estavam ajudando ele. Quantos crentes não vêm para o culto, não estão na igreja e deixam os filhos em casa com a babá eletrônica da televisão, da internet, das redes sociais?
Envolva o seu filho na igreja e invista nele. Compre os melhores livros, os melhores videogames, os melhores celulares, mas não investe no filho quando este se prontifica em fazer algo para Deus. Compre a melhor Bíblia para o seu filho. Se ele deseja ser um músico, compre o melhor instrumento para ele. Se ele deseja estar na casa de Deus, ser um pregador, invista, matricule ele num curso teológico, invista na carreira ministerial dele, porque isso é importante. Vai fazer um grande diferencial no futuro. Eu tenho as minhas falhas. Essa palavra primeiro ela reflete em mim, ela corta aqui, para depois ela cortar aí. E não sou hipócrita em dizer que tenho as minhas falhas, mas sempre quando tenho a oportunidade de sentar com os meus filhos, com a minha filha que está aí no 2º ano de odontologia, eu disse para ela: seja a melhor dentista do mundo, mas em primeiro lugar seja a melhor crente do mundo. Seja uma mulher de Deus primeiro, para depois se tornar uma grande profissional, porque senão nada adiantaria os nossos esforços. Você precisa incentivar os seus filhos a estarem na casa de Deus e temerem a Deus. E assim Noé estava envolvendo a família dentro desse projeto. Você acha que ele estava construindo a arca sozinho? Os filhos estavam lá, as noras estavam lá, a esposa estava lá, todos trabalhando no mesmo objetivo, no mesmo propósito, todos caminhando para construir a arca que seria o meio da salvação para o contexto familiar de Noé. E você acha que é fácil? Você acha que foi fácil, irmão, renunciar à preguiça, lutar pelo propósito? Uma coisa que nós temos que vencer nos dias de hoje é a preguiça. Nós temos que saber priorizar as coisas de Deus. Às vezes nós falhamos mesmo, irmão. Nós ficamos focados só no materialismo. Ficamos focados só no trabalho, em construir, ganhar dinheiro, ser e ter, e esquecemos da salvação, do importante, irmão, que é a nossa eternidade. Aonde passaremos a eternidade? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma no final? Chegamos em casa cansado, dobramos plantões de 12 horas, 24 horas, trabalhamos 16 horas por dia, mas na hora de vir para a igreja tem preguiça, não quer vir. Por quê? Porque não é prioridade, a prioridade, o coração dele está em outras coisas. E que Deus nos livre, e que o Senhor nos perdoe, e que o avivamento do Espírito venha para nos transformar e arrancar essa cegueira dos nossos olhos espirituais. Porque o tempo é chegado, Jesus está às portas e nós precisamos nos dedicar mais a Deus. A trombeta vai soar, meu irmão, e não vai dar tempo de correr em busca do azeite. Por isso que nós precisamos agora ser crente agora, viver agora. Tem crente vivendo de cinza. Você não é fogão de lenha, está vivendo de cinza do passado. Eu fazia, eu cantava, eu ia, eu orava, eu evangelizava, eu ensinava e agora não faz mais. Você precisa retomar, aleluia, precisa encontrar o machado que caiu no rio, porque Deus quer usar a sua vida, quer usar a sua família. Irmãos, a construção dessa arca, para nós finalizarmos, ela custa um preço particular. Foi através de muito esforço. A salvação é pela graça, mas não é de graça. Tem crente que está achando que a salvação é de graça. É pela graça, é pelo favor não imerecido, mas não é de graça. A graça de Deus é a oportunidade de ser salvo. Agora existe um processo, o processo não. O processo necessita de lágrima, de renúncia, de fé, de esforço, de dedicação, de santificação, de crescimento espiritual. Então, Noé se empenha a trabalhar naquele processo, embora a graça se abriu para ele, ele foi o escolhido para ser salvo, em meio àquela humanidade corrompida, mas ele precisou se esforçar, porque o processo ali foi árduo. E ser crente é processo árduo mesmo. Ter que estar no culto, participar de oração, viver a vida de devocional, estudar a palavra, jejuar, vencer a carne, vencer os demônios, vencer todas as adversidades, como diz o bom pernambucano, que a minha mãe é do Pernambuco, ser crente é para cabra macho.
Não é para qualquer um, não. Não é mérito. É responsabilidade, é luta, é algozes. Aleluia, é renúncia, é cruz, é espinho. Mas aquele que perseverar até o final receberá a coroa da vida. Então está acontecendo as Olimpíadas aí, e para o corredor, o atleta, ele só vai receber a medalha se ele chegar até o final. Porque aquele que para no meio do caminho, ele não recebe honra, ele não recebe medalha, ele não recebe título. Então você precisa continuar caminhando. Imagina as chacotas e zombaria que Noé recebia, quando ele falava que Deus ia destruir a terra com o dilúvio, e quando ele estava construindo aquela arca. O povo chamava ele de louco. Você é louco, esse velho está louco, está com Alzheimer, esse velho está gagá, ficou maluco. Mas o evangelho é loucura mesmo, meu irmão. 1 Coríntios capítulo 1 versículo 18 vai nos dizer: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Então quando uma pessoa vê você vindo para a igreja e fala: o crente maluco, beato de pastor de igreja, só fala em oração, só fala em vigília, só fala em escola bíblica, só fala em Jesus, é loucura. Mas continue crendo nas promessas, porque vai valer a pena. Para encerrar, no capítulo 7, no versículo 7, Noé vai desfrutar de uma grande recompensa. E que recompensa é essa, presbítero? Agora ele está seguro, agora ele pode descansar na arca que é Cristo, ele tem a garantia da salvação. 1 João capítulo 5, 12 diz: quem tem o Filho tem a vida eterna, ao que vencer comerá da árvore da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Lute pela salvação da sua família, conduza a sua casa a se envolver nesse propósito. Deus ama a sua família, todo esforço será recompensado pelo Senhor. Nos mantenhamos firmes na presença de Deus. E você vai poder dizer como Josué, capítulo 24, versículo 15 de Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos gritar bem alto para o inferno ouvir? Quem tem fé aí? Vamos dizer bem alto: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Podem uns se desviar para a direita e para a esquerda, podem voltar a servir a Baal, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso, ao único e soberano Deus. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Erra. O Senhor nosso Deus, ouve Israel, o Senhor nosso Deus, Ele é o único Deus, o Senhor é um. E é esse Deus que nós vamos continuar servindo. Deus abençoe a igreja, em nome do Senhor Jesus. Maravilha, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Meus amados, estamos alegres. Já ouvimos nesta noite. Ouvimos pela palavra do Senhor, lembrando os irmãos que amanhã tem oração na igreja, nossas irmãs estão nessa liderança, toda a igreja pode estar aqui orando. Terça-feira, das 8 às 9, de oração pela manhã, e aí das 19 horas teremos